Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais uma mensagem expositiva na carta de Paulo aos Coríntios. Agora nós estaremos falando a respeito do capítulo 7, a partir do versículo 18 ao versículo 40. Na mensagem anterior, nós falamos dos versículos 1 aos 17, onde Paulo está respondendo questões a respeito do casamento. Nós vamos continuar na mesma linha de raciocínio, na mesma linha de pensamento, onde Paulo vai continuar tratando deste assunto com a igreja. Ele já havia respondido dúvidas no que diz respeito a essa área tão sensível, mas tão necessária, sobre pessoas que haviam se convertido e que estavam querendo deixar seus cônjuges. Ele havia falado sobre pessoas que estavam impondo o celibato à igreja. Ele havia falado sobre que o celibato é um dom e que o casamento também é um dom. Ele falou sobre a importância do sexo no casamento e sobre as promessas de Deus a uma família. Tudo isso nós tratamos na exposição anterior. Agora, Paulo vai falar sobre o impacto social do Evangelho sobre as famílias, sobre os solteiros, sobre os noivos e sobre as viúvas. Vamos ver o que ele tem para nós aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Evangelho, ele muda pessoas. O Evangelho muda culturas. E, consequentemente, o Evangelho vai mudar uma sociedade. Isso é um fato indiscutível. Porém, nós precisamos ter em mente que não é propósito do Evangelho causar o que nós chamamos de ruptura social. Não é propósito do Evangelho causar um trauma social. Jesus mesmo disse que o seu reino não é deste mundo. Esperar que o Evangelho cause transformações sociais profundas, rupturas sociais, é uma visão, uma expectativa judaizada do Evangelho. Os judeus, sim, tinham essa visão. Imaginavam que quando o Messias chegasse, haveria uma ruptura social tão profunda que o povo seria liberto do jugo de Roma, Israel seria elevado sobre as outras nações, haveria o julgamento dos ímpios, mas essa definitivamente não é a visão da igreja, não é a visão do Evangelho. A igreja crê sim em mudanças sociais. A igreja tem expectativa de mudanças sociais. Só que essas mudanças, elas são geradas porque as pessoas são transformadas. Porque as pessoas são alcançadas pelo Evangelho. E não porque são forçadas a se adaptar ao Evangelho. Então é bom que se traça essa diferença. Não há no Evangelho nenhuma expectativa que force o mundo a se adaptar a ele. Mas que as pessoas são transformadas e por isso se adaptam ao Evangelho. É inegável que onde o Evangelho de Jesus chegou, o local foi totalmente transformado. Nós vemos isso ao longo da história, por exemplo, em países da Europa. Nós vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que são provas de que onde o Evangelho chegou e passaram grandes pregadores, houve grandes avivamentos, houve uma prosperidade no local, uma mudança social muito grande naquele lugar. Porém, é ilusório o pensamento que muitos cristãos têm, que pensam que por força de lei vão conseguir forçar o Evangelho dentro de uma sociedade. Não poucas vezes nós vemos isso, por exemplo, algumas pessoas da bancada evangélica em Brasília, que por vezes fazem um excelente trabalho, um necessário trabalho, mas às vezes acabam tendo essa visão judaizada e tentam impor, por força de lei, princípios da palavra de Deus, sendo que a sociedade automaticamente vai rejeitar tais coisas e não poucas vezes nós estaremos jogando as nossas pérolas aos porcos e as nossas joias aos cães. É preciso entender que, mesmo convertidos, os cristãos não são conformados com o mundo, mas estão sujeitos a um sistema que é mundano, que é biblicamente reprovado e que jaz no maligno. E não podemos cair nessa tentação de mudar sistemas sem querer mudar pessoas, sem querer transformar o ser humano. E só a mensagem da cruz de Cristo
é capaz de transformar o ser humano. Olha o que ele vai dizer. Está escrito assim no 18 ao 20. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Preste atenção aqui. A igreja em Corinto era um misto, uma mistura de judeus e gentios, o que era muito comum nas igrejas do primeiro século. Paulo ele vai reprovar aqui um judeu que despreza a sua origem, bem como um gentio que quer ser judeu. O que com certeza era muito comum nos dias de Paulo. Era muito comum nos tempos bíblicos uma pessoa que se convertia ao cristianismo acabar se apegando ao judaísmo e a práticas judaicas. As pessoas olhavam para as práticas do judaísmo e acabavam se maravilhando com os sinais da aliança de Deus, com aquele povo, com as maravilhas do Antigo Testamento. Então acabavam querendo ir para práticas judaicas. Uma delas, a circuncisão. Até hoje isso acontece. Existem igrejas que você chega e lá tem Arca da Aliança, tem candelabro, as pessoas colocam talite, colocam o quipá. Paulo está falando exatamente o contrário, não faça isso. Você nasceu gentil, você não nasceu judeu. Então não queira ser aquilo que você não é. Você nasceu gentil, viva como um gentil. Mas do outro lado também, ele está falando sobre que nasceu judeu, honre a sua origem. Lógico que as práticas do judaísmo não levam ninguém para o céu. As práticas do judaísmo serviam como um símbolo, como uma placa que apontavam para o Messias. Mas o judeu que nasceu judeu, que deveria honrar a sua nação, honrar a sua pátria, bem como Paulo fazia. Ele vai trazer isso para nos ensinar um princípio. Olha o que ele vai dizer do 21 ao 24. Por que Paulo fala sobre isso? Ele vai dizer assim: fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado e, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira o que é também chamado livre, sendo livre, servo é de Cristo. Versículo 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Então a primeira coisa que ele está reprovando é a mudança de nação. Um gentil querer ser judeu, um judeu querer ser gentil. A segunda coisa que ele vai falar aqui é sobre a mudança social. O que ele está dizendo? Havia naquele tempo inúmeros escravos. Alguém chega a estimar na história que no Império Romano 1/3 das pessoas eram escravas. Agora imagine o seguinte: o cristianismo chegou, o evangelho de Jesus chegou, e agora todas as pessoas escravas estão dizendo que querem ser livres. Se rebelam contra o Império Romano, se rebelam contra a escravidão. Dá para imaginar o caos que isso instalaria, o problema que isso ia gerar, a crise que isso ia trazer? É óbvio que a Bíblia não apoia a escravidão. É óbvio que a Bíblia não estimula a escravidão, mas também ela não incentiva uma rebelião em nome de Jesus. Ela não incentiva que o escravo pegue a espada e diga: eu sou livre em nome de Jesus, e em nome de Jesus crie uma rebelião. Porque essa libertação não vem pela força, tendo o evangelho como pano de fundo. O próprio Paulo falou, no versículo 21, se por um acaso você tem a oportunidade de ser livre, aproveita a oportunidade. Mas você não deve forçar essa liberdade. Você não deve gerar uma rebelião. Por quê? Porque a maior liberdade você já obteve. Qual foi? A salvação em Cristo Jesus. Não foi a carta de alforria do seu Senhor na terra, mas foi o seu Senhor no céu que te fez livre. O evangelho torna escravos homens livres. E mesmo aquele que é livre é servo do Senhor.
Por isso que a Bíblia fala no versículo 23, para não se escravizar. Ou seja, há pessoas que são fisicamente livres, mas intelectualmente escravizadas, emocionalmente escravizadas. No caso dos coríntios, eles eram escravos de filosofias reprovadas por Paulo. Na nossa sociedade, graças a Deus, não existe escravidão. É abolido na nossa Constituição, abolido no nosso sistema, graças a Deus. Diferente do tempo de Paulo. Mas existem pessoas que estão presas, quer seja em presídios, quer seja no leito de uma enfermidade, por alguma situação que a pessoa está privada da sua liberdade. Deixa eu falar uma palavra para você. Se o Evangelho de Jesus te alcançou numa prisão, numa cama de um leito de enfermidade, você é livre. O Evangelho de Jesus te fez livre. O Evangelho de Jesus te libertou. O Evangelho de Jesus abriu as portas da prisão. Você é livre. É isso que Paulo está dizendo aqui. E alguém pode pensar, mas pregador, por que Paulo cita a questão do gentil querer ser judeu, do judeu querer ser gentil? Por que ele cita a questão do escravo querer gerar uma rebelião, do livre querer se escravizar, num contexto de casamento? Porque Paulo está falando sobre casamento. Por que ele cita essas questões? O que uma coisa tem a ver com outra? A resposta aqui, porque Paulo cita esses exemplos, se aplica ao divórcio. Deixe-me lhe explicar. Paulo usa o exemplo da circuncisão e da escravidão para mostrar que, da mesma forma, a conversão não deve gerar traumas sociais, não deve gerar rupturas sociais. Ele está dizendo o seguinte: não é porque você se converteu que tem que querer ser judeu. Não é porque você se converteu sendo escravo que tem que gerar uma rebelião para querer ser livre. Aí ele traz para o casamento. Não é porque você se converteu casado que tem que gerar um problema para querer ser solteiro, para querer ser divorciado, para querer ser livre. É isso que ele está dizendo. Então ele está pegando exemplos de fora para mostrar que o Evangelho não deve gerar rupturas, não deve gerar traumas, não deve forçar mudanças sociais, principalmente mudanças dentro de uma família. Por que eu estou dizendo isso? Há quem defenda, por exemplo, que uma pessoa que se divorciou, se casou novamente, isso antes de se converter ao Evangelho, e vem para o Evangelho de Jesus posteriormente, ela se converteu, nasceu de novo, veio para Jesus, essa pessoa deve deixar a atual família, deixar o atual casamento, deixar os filhos e voltar para o primeiro casamento. É isso que Paulo está dizendo aqui, sobre não deve gerar uma ruptura social. Não é porque houve uma salvação que tem que haver um trauma social. Não é porque a pessoa se converteu que tem que haver uma ruptura naquela família. A pessoa divorciou, casou de novo, lá no mundo, vem para o Evangelho. Aquela pessoa já tem filhos, às vezes já tem netos. O primeiro cônjuge já casou, já constituiu família. Não faz sentido gerar uma ruptura social, forçar uma reconciliação com o primeiro casamento. É a mesma coisa que um judeu querer ser gentil, um gentil querer ser judeu, um escravo forçar para ser livre. É isso que ele está dizendo. Não deve haver esse tipo de ruptura. Por quê? Porque esse remédio, entre aspas, se torna pior do que a doença, pior que o problema. Eu conheço casos de pessoas que se divorciaram, casaram de novo, 20 anos de casado no segundo casamento, já era avô e veio para a igreja, se converteu, e a igreja negou o batismo a essa pessoa. Diz que não podia batizá-lo porque era divorciado. Diz que não podia batizá-lo porque havia se casado de novo. Paulo está nos mostrando que isso é totalmente equivocado.
Que o evangelho não é para gerar uma ruptura social, que não faz sentido a pessoa vir para Jesus e ter que desfazer da família que tem, vir para Jesus e desconstruir o lar que tem. Não é isso que a Bíblia está ensinando, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra de Deus nos mostra. E alguém pode pensar, mas pastor, existe um texto em Esdras 10 e em Neemias 13 que mostram que os judeus se casaram com mulheres gentias e tiveram que mandar as mulheres embora juntamente com seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, ali no Antigo Testamento eles estavam colocando em risco a linhagem do Messias e mais do que isso, Israel era uma nação onde a lei de Deus não era apenas uma lei religiosa, mas era uma lei civil. Então o Antigo Testamento para Israel não é só uma lei religiosa, também é a lei daquela sociedade, a lei daquele país. Nós, como igreja, somos uma nação espiritual, não uma nação com leis civis. Deus não condenará uma pessoa pelo seu tempo da ignorância, a menos que sejam pecados que trazem consequências. Exemplo, uma pessoa que roubou, uma pessoa que matou, uma pessoa que traficou, veio para o evangelho, essa pessoa foi perdoada dos seus pecados, mas o crime tem que ser pago diante da sociedade. O crime tem que ser pago diante da justiça. O evangelho não anula as consequências terrenas do pecado. Entretanto, o casamento não se aplica aqui. Uma pessoa que casou de novo, antes de vir para a igreja, não precisa desfazer do primeiro casamento, não precisa desfazer do segundo casamento, melhor dizendo. Por quê? Porque o evangelho não veio para gerar ruptura social. O evangelho veio para abençoar e não para trazer problemas. A partir do versículo 25, Paulo vai falar a respeito das mulheres solteiras, a que ele vai chamar de virgens. Ele já falou sobre a ruptura social e agora ele vai dar conselho àquelas pessoas que ainda não haviam se casado, ainda não haviam constituído família. Paulo está dando conselhos como um pastor preocupado com as suas ovelhas, como um pai preocupado com as suas filhas. É bom que se diga que as palavras de Paulo não são menos inspiradas, e sim que o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 25, apenas diferencia do que ele está ensinando daquilo que Jesus havia ensinado. Olha o versículo 25, ele vai dizer assim: ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. O que ele está dizendo? Que Jesus nunca falou nada a respeito dos solteiros, Jesus só falou a respeito do casamento. Então ele vai dizer o seguinte: o que eu vou dizer não foi Jesus quem falou, estou usando a minha autoridade apostólica. Ele vai dizer assim: ora, quanto às virgens não tem o mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia para ser fiel. Deixa eu pontuar isso aqui. Paulo ele vai aconselhar as mulheres solteiras da igreja de Corinto, porque ele era um solteiro, alguém que não era casado, mas que era fiel. No bom e velho português, Paulo tem moral para falar. Paulo tem moral para aconselhar. Ele vai falar para os solteiros, porque ele também não era casado quando escreveu essa carta, e ele tem moral para falar. E aqui eu faço uma pergunta: quem aconselha você tem moral para te aconselhar? Quem aconselha você no seu casamento tem moral no casamento dele? Quem aconselha você que é solteiro tem moral para te aconselhar? Vive uma vida fiel. Receba conselhos de quem tem vida com Deus. Ouça o conselho de quem tem uma vida de testemunho. Ouça o conselho de quem tem vida no altar. É isso que Paulo está fazendo. Ele mostra que a sua vida com Deus lhe dá condições de falar, bem como a sua condição apostólica. E ele vai dizer no 26 assim: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Ou seja, Paulo no 26, ele vai desaconselhar o casamento. Ouça-me,
ele não vai desaconselhar o casamento porque o casamento é difícil. Ele vai desaconselhar o casamento por ser um tempo difícil. O contexto ali é de perseguição. E é mais fácil alguém fugir da perseguição sozinho. É mais fácil alguém fugir da perseguição sozinho do que fugir da perseguição em família. Jesus falou isso em Mateus 24. Ele falou o quê? Ai das grávidas naquele tempo. Ou seja, ele está falando ali de forma profética da destruição de Jerusalém, de um tempo de perseguição dos romanos, que aconteceu alguns anos após Paulo escrever essa carta. A perseguição de Nero se tornou muito ferrenha alguns anos depois de Paulo ter escrito isso aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, um tempo difícil está chegando, um tempo de perseguição está chegando. Então nesse tempo é desaconselhável o casamento. É aconselhável que você não se case, porque é um tempo de perseguição. No 27, olha o que Paulo vai dizer: está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre da mulher, não busque a mulher. É isso que ele está dizendo. Se você está solteiro, não casa. É um tempo de perseguição. Mas se por um acaso você casou, também não separa. Casou, enfrenta a perseguição junto. E aqui eu tenho uma palavra para dizer: a perseguição não é pretexto para separação. A perseguição não é pretexto para divórcio. Ele está dizendo o seguinte: casou, vai para a arena, vai para o Coliseu, vai de mão dada. Vai de mão dada. Hoje as pessoas se separam por causa do sogro, por causa da sogra, por causa do tio, por causa do cunhado, por causa do irmão. Paulo está dizendo que nem os leões das arenas podem separar um casal fiel a Deus. Isso é muito sério. Ele está dizendo que o casamento, a perseguição não desfaz o casamento. Mas se está casado, enfrenta a perseguição junto. Está casado, vai para a luta junto. Está casado, vai para a batalha junto. É isso que ele está dizendo. Mas se está solteiro, não se case. No 28, o que ele vai dizer? Mas se te casares, não peca. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupá-los. Ele está dizendo que o casamento não é pecado, que o casamento não é um problema, mas por causa das tribulações que nós acabamos de falar, Paulo está querendo poupar os irmãos de problemas, poupar os irmãos do sofrimento. Por quê? Porque imagina alguém que se casou, um casal com 2, 3 filhos. Imagina um tempo de perseguição, um pai e uma mãe ver o filho ser jogado aos leões. Eu sou pai de um menino, meu filho hoje tem 16 anos. Eu não consigo imaginar a dor de um pai de ver um filho ser jogado aos leões. Quando Nero perseguiu os cristãos eles eram colocados em cruzes, manchados de pinche e queimados nas ruas de Roma, para iluminar as noites na capital. Eu não consigo imaginar a dor de ver um filho numa situação daquela. É isso que Paulo está dizendo. Por causa das tribulações, da perseguição, do tempo difícil, evite o casamento. Evite constituir família, porque é um tempo de perseguição. Mas se por um acaso você se casar, você não peca. Mas se lembre, na hora da perseguição, vá para a arena junto, vá para a batalha junto. Definitivamente era desafiador ser cristão nos dias de Paulo. Ele vai dizer no versículo 29 ao 31, ele vai dizer assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivesse. Versículo 30. E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem. Versículo 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. O que ele está dizendo? Ele está lembrando aos irmãos da rica e vaidosa Corinto que tudo é passageiro.
que o tempo de perseguição que estava por chegar, aqueles que tinham bens deveriam se lembrar que tudo é passageiro. Está dizendo o seguinte: os seus bens, a sua riqueza, tudo aquilo que você possui nessa vida é passageiro, inclusive o casamento. Por quê? Porque o casamento é uma união para essa vida, até que a morte separe. O casamento não vai durar na eternidade. O casamento não vai existir no céu. O casamento é para essa vida. Quando se casa, se torna uma só carne, não um só espírito. Se fosse um só espírito, duraria para a eternidade. Mas é uma só carne. E o casamento é para essa vida. Diferente do que ensinavam errados, de forma sarcástica, logicamente, os saduceus. E diferente do que se ensinam os mormons dos nossos dias, que ensinam que o casamento vai durar para a eternidade. Como que nós devemos viver essa verdade? Nós devemos entender que devemos cuidar dessa vida com toda dedicação, com todo o esmero, mas nos lembrarmos que essa vida é passageira, que tudo aqui passa. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: viva como se Jesus fosse voltar hoje, mas trabalhe como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. É isso que a Bíblia está dizendo. Cuide da sua vida, cuide da sua família, mas se lembre que tudo nessa vida é passageiro. Versículo 32, ele vai dizer assim: e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Versículo 33, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. 34, há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como agradar o seu marido. E digo isso, 35, para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. O que é casado, Paulo está dizendo, cuida de agradar seu cônjuge, e o solteiro cuida de agradar o Senhor. Paulo não está dizendo que é impossível alguém casado agradar a Deus, e muito menos que todo solteiro agrada a Deus. Então vamos pontuar isso aqui. Ele não está dizendo que é impossível um casado agradar a Deus, e muito menos que todo solteiro agrada a Deus. O que é solteiro ou viúvo tem apenas uma direção para olhar. O que é casado tem duas. Deixe-me lhe explicar. A palavra que Paulo usa aqui, que é a palavra preocupação, no grego é a palavra meros, e significa parte. Parte. O que ele está dizendo é o seguinte: quando ele diz assim, bem quisera eu que estivessem sem cuidado ou sem preocupação, é a palavra meros, que significa parte. Ou seja, uma pessoa casada tem a vida dividida em mais de uma parte. Ou seja, alguém casado não pode olhar só para as coisas de Deus. Alguém casado tem que dividir a atenção em duas coisas. Tem que olhar para as coisas de Deus, mas tem que olhar para a sua família. Tem que olhar em duas direções. É isso que ele está dizendo. Tem que olhar para dois caminhos: Deus e a família. O solteiro não, ele pode olhar só para as coisas de Deus. Como isso se aplica? Logo, uma pessoa solteira, se ela quiser sair, ser um missionário, se ela quiser viajar, se ela quiser ir para a África, se ela quiser ir para a Ásia, se ela quiser ir para a Oceania, se ela quiser passar dias pregando o evangelho pelo mundo afora, ela pode. O casado não. O casado ele pode ir só se a família for junto. Então esse negócio de pregador, e eu sou pregador itinerante, esse negócio de pregador, irmão, que fica dias fora de casa,
Dias, dias. Esses dias uma pessoa ligou para mim e disse assim, eu queria que você fizesse uma agenda para fulano que está há 30 dias aqui no estado. Minha resposta foi o seguinte, rapaz, se ele está 30 dias aqui, a melhor agenda que ele tem é voltar para a casa dele. A melhor agenda que ele tem é voltar para a família dele. Porque o casado, ele tem mais de uma direção para olhar, ele tem que lembrar da família, ele tem que cuidar da família. Então, nunca se pode usar as coisas de Deus como pretexto para se desfazer da família. Só que é bom que se diga também que existem solteiros que têm muito tempo disponível, mas que não são comprometidos com as coisas de Deus e por isso não agradam a Deus. Porque a questão não é o tempo que se tem, mas como se aproveita o tempo que se tem. O casamento pode muitas vezes ser mais abençoador do que o celibato. O casamento pode muitas vezes ser mais abençoador do que uma vida solteira. Eu me lembro de uma história de um pastor escocês que foi muito perseguido por causa das suas posições em determinado assunto, determinada área. E todos os dias os jornais traziam algo relacionado a ele. Todos os dias, ele saía na mídia, saía nos jornais, muito massacrado pela mídia, perseguido pela mídia por causa das suas posições firmes. E um amigo um dia perguntou a ele assim, como que você consegue seguir em frente, continuar com o seu ministério, continuar pregando, continuar vivendo dessa forma, sendo que você é tão perseguido e aparentemente você não se importa? E o pastor respondeu assim, eu sou feliz em casa. Glória a Deus. Eu sou feliz em casa. O que ele está dizendo? Apesar do que acontece lá fora, a minha casa é um refúgio. A minha casa é meu porto seguro. O meu casamento é um lugar onde eu posso descansar. Eu sou feliz em casa. Então, querido, apesar do solteiro ter só uma direção para olhar e o casado ter duas, seu casamento não é desculpa para que você não agrade a Deus. Um homem casado, uma mulher casada pode glorificar ao Senhor através da sua família, através da sua casa. Versículos 36 ao 38. Paulo vai falar aqui sobre aqueles que já estavam comprometidos, já estavam se preparando para o casamento. Olha o que ele vai dizer. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca. Casem-se. Versículo 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo a necessidade, mas com o poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Versículo 38. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. O que acontece aqui? Parece que alguns jovens da igreja de Corinto estavam preparados para casar, estavam encaminhados para casar, prometidos em casamento, mas devido às dúvidas doutrinárias que haviam na igreja, e também a possibilidade de perseguição que Paulo está dizendo aqui, essas pessoas podiam ficar em cima do muro e acabar desistindo do casamento. Então Paulo está escrevendo isso para dizer o seguinte, olha, não fique em cima do muro, decida, ou casa ou separa, mas tome uma decisão, decida o que você vai fazer. Algumas verdades aqui são necessárias nós destacarmos. O noivado nos dias de Paulo era totalmente diferente do que a gente entende como noivado hoje, né? Porque o noivado nos tempos bíblicos era praticamente um pré-casamento. Para você ter noção, no judaísmo, se por um acaso alguém se desfizesse do noivado, tinha que sustentar a noiva por 1 ano depois da separação. Dá para imaginar? Eu estou noivo, termino o noivado, tenho que sustentar ela por 1 ano depois do noivado terminado. Isso no judaísmo. De tão sério que era o noivado naquele tempo. Isso na cultura judaica. No tempo de Paulo, aos gregos ali, o noivado era estar prometido a alguém, estar comprometido com alguém perto do casamento. E ele trata 3 coisas aqui sobre o noivado, que é muito bom nós traçarmos, principalmente aos jovens que estão para se casar. Primeiro,
noivado é tempo de decisão. Paulo está dizendo aqui, decida, ou casa ou não casa, mas não fique em cima do muro. Ninguém pode noivar para ficar enrolando, ninguém pode noivar para ficar embromando. Tem gente que está noivo há anos e não toma uma decisão, amarra a sua própria vida e principalmente amarra a vida do outro e não vai nem para frente nem para trás. Noivado é tempo de decisão, ou casa ou termina. Segunda verdade, é melhor terminar o noivado do que terminar um casamento. Se você está em dúvida, se você não tem certeza do que quer, se não é isso que você quer para a sua vida, o noivado ainda dá tempo de terminar. Dá tempo ainda de voltar atrás. Casamento é para a vida toda, o noivado não. É melhor viver solteiro na solidão do que casado na maldição. É melhor viver solteiro na solidão do que casado na maldição. E eu me lembro de uma frase de Wisby, quando ele diz assim: nem todo casamento que está de acordo com as Escrituras é necessariamente um casamento sensato. A pessoa pode se enquadrar em muitas coisas, em muitos princípios, mas se por um acaso você vê que não se encaixa para você, antes de casar, decida de forma sábia se realmente é aquilo que você quer para a sua vida. Terceira verdade sobre o noivado: a escolha é sempre sua. A escolha não é do seu pastor, a escolha não é dos seus amigos, a escolha não é do seu pai, a escolha não é da sua mãe, a escolha é sua, porque você vai ter que honrar essa aliança diante de Deus. Versículos 39 ao 40, para nós encerrarmos. Paulo vai dizer assim: a mulher casada está ligada pela lei em todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Versículo 40. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Paulo vai lembrar que o casamento é para a vida toda, e que só a morte pode cancelá-lo, ou as cláusulas que nós já citamos lá atrás, na segunda exposição. A vida de uma viúva naquele tempo era algo muito difícil. Paulo falou sobre as solteiras e agora está falando sobre as viúvas. As viúvas naquele tempo sofriam demais, porque não havia o que nós conhecemos hoje como previdência privada, previdência pública. Então as viúvas sofriam muito naquele tempo. Principalmente, nós vemos que algumas viúvas, acontecia isso muito na cidade de Éfeso, nós vemos isso na carta que Paulo escreveu ao Timóteo, que as viúvas eram sustentadas pela igreja, porque não tinham como se manter, e muitas delas ficavam fofocando de porta em porta, indo de porta em porta com tempo livre e ficavam fofocando. Isso acontecia na igreja de Éfeso. Mas aqui na cidade de Corinto, parece que esse não é o problema. Paulo está lembrando aqui que a igreja deve cuidar das viúvas, que a igreja deve ter apoio às viúvas, mas que essas viúvas deveriam escolher o que elas realmente queriam. O que elas queriam? Se elas sentiam falta, se elas se sentiam sozinhas, se elas sentiam ausência de uma companhia, elas podiam se casar novamente, contanto que fosse no Senhor. Mas ele aconselha da mesma forma que aconselhou as solteiras, que por ser um tempo difícil, um tempo de perseguição, que talvez para elas fosse melhor ficar sozinhas. O que ele está dizendo é que se fosse se casar, contanto que fosse no Senhor. Em outras palavras, não é porque você está carente que você deve anular o seu discernimento. A carência não anula o discernimento. Uma mulher viúva, um homem viúvo, geralmente tem muita carência de uma companhia. E ele está dizendo o seguinte: olha, está carente, mas veja se vale a pena, veja se é no Senhor, veja se atende os padrões, pense, raciocine e tome uma decisão sábia, porque a carência não anula o discernimento. Isso se aplica não só às viúvas, isso se aplica aos solteiros, se aplica às pessoas que estão divorciadas. Às vezes a pessoa está vivendo um tempo de carência afetiva, de carência emocional, e acaba por causa da carência diminuindo o critério, diminuindo os padrões. E isso pode gerar um problema ainda pior do que a solidão, um problema ainda pior
do que a viuvez ou a separação. Não permita que a carência tire o seu critério, mas que o seu critério seja mantido para que Deus abençoe o seu futuro casamento. O mesmo princípio se aplica a todos. Todo cristão deve se lembrar que o seu primeiro compromisso é com Deus e, a partir da sua aliança eterna, definir as suas alianças terrenas. A partir da sua aliança eterna, definir as suas alianças nessa vida. Eu concluo meu sermão fazendo uma pergunta. Deus é prioridade em nossas decisões. Deus é prioridade nas nossas escolhas. Tudo que um cristão vai fazer, quer seja solteiro, casado, noivo, divorciado, viúvo, o importante é se lembrar que o casamento é uma aliança que termina com a morte, que todas as alianças nessa terra terminam, mas a sua aliança com Deus, nem a morte pode destruir, nem a morte pode acabar, mas a sua aliança com Deus durará pela eternidade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que a palavra alcance o seu coração, que a palavra alcance a sua vida e que o Senhor nos oriente todos os dias através da sua palavra. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por nos abrir as portas da tua mensagem, das Escrituras. Que a tua palavra, Senhor, encontre todos os dias guarida no nosso coração e que possamos viver conforme os teus padrões, conforme os teus princípios e honrando, acima de tudo, a aliança que temos com o Senhor. Abençoe, Senhor, todos que vão ouvir esta mensagem, que ela seja, Senhor, alvo, que ela seja instrumento para que as pessoas alcancem o alvo, seja direcionamento no caminho. Em nome de Jesus cremos, em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe.